É muito comum que as pessoas pensem que no Antigo Testamento as pessoas eram melhores e parece que elas conseguiam cumprir a lei, de forma que elas eram salvas por cumprir a lei. Mas no Novo Testamento surge um Deus diferente, um Deus gracioso, que salva as pessoas apenas pela fé, sem exigir delas obras, sem exigir que elas cumpram a lei. Como se existissem deuses diferentes, ou como se o Deus do Antigo Testamento tivesse amadurecido e ficado um Deus mais bonzinho no Novo Testamento. Mas será que é isso que a Bíblia diz? Eu sou Saul Lucena e este é um vídeo do Ministério Fiel. E aí galera, hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre o que vocês acabaram de ver aqui nessa pré-introdução. Eu quero conversar sobre essa questão. Será que o Deus do Antigo Testamento era um Deus, o Novo era outro, e que a salvação era uma no Antigo, outra no Novo, que as pessoas eram mais capazes de cumprir a lei no Antigo Testamento e as de hoje em dia, as pessoas da época do Novo Testamento, são menos capazes? Ou como é que a Bíblia aponta para isso? E para chegarmos a essa conclusão, eu peço que vocês assistam esse vídeo que vai passar agora aqui e depois voltem para conversarmos mais um pouco. Now, the third piece of context, Então, o terceiro pedaço aqui, o terceiro elemento do nosso contexto, it's very important that we understand that Israel failed any attempt at obedience to the law. e é muito importante para os nossos propósitos, que Israel falhou na explicação da intenção da lei. Moses, and Yahweh for that matter, has no hope of their obedience, and we'll look at this in a moment. Que Moisés não tinha nenhuma esperança na obediência do povo de Israel diante da lei do Senhor. According to Moses and Yahweh, they are a downright rebellious, stiff-necked people. Então, de acordo com Moisés e Yahweh, o Senhor, o povo de Israel é um povo rebelde e de dura serviço. And once again, I'm merely quoting parts of Deuteronomy, which we'll see momentarily. Então, o que eu vou fazer é citar partes literais do livro de Deuteronômio. The first 11 chapters of the book of Deuteronomy, and chapters 9 and 10 in particular, put this on display. Então, os 11 primeiros capítulos de Deuteronômio, mais especificamente os capítulos 9 e 10, coloca isso em evidência. We see basically retellings of the episodes of murmuring and disobedience and so on and so forth. Nós vemos literalmente repetições dos episódios da murmuração e dos pecados do povo de Israel. Until we arrive at the incident of the golden calf in Deuteronomy 9 and 10. Até que nós cheguemos no incidente do bezerro de ouro lá em Deuteronômio capítulo 9. So I find it very interesting in Deuteronomy 9:4 what is said there several times. So just start in chapter 9 and read verses 4 and 5. Eu acho muito interessante o que é dito em particular nos versículos 4 e 5 de Deuteronômio capítulo 9. Deuteronômio capítulo 9, versículos 4 e 5. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir, porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Okay, so it's not because of your righteousness. Então, de novo, não é por causa da tua justiça, no versículo 5. Verse 6, he says again, it's not God is not giving you this good land to possess because of your righteousness, because you're a stubborn, stiff-necked people. E no versículo 6 é repetido, não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra, porque vocês são povo de dura serviço. Matter of fact, he says, from the day you came out of the land of Egypt up until now, you have been rebellious against the Lord. Então, de fato, desde que vocês foram tirados, no versículo 8 do Egito, vocês têm sido rebeldes. And then verse 8, even at Horeb, once again, this is Sinai. Desculpa, no versículo 7 e agora no versículo 8 em Horebe, que é Sinai, como eu já havia mencionado para vocês. You provoked the Lord to wrath, and this once again is a kind of an allusion to the golden calf.
Vocês provocaram a ira do Senhor, que é uma alusão ao episódio do bezerro de ouro. Now, more signs of their wickedness, if we had time, we will take a little bit of time here. 10:16, chapter 10, verses 16. Existem outros sinais da iniquidade, da impiedade do povo de Israel, no capítulo 10, versículo 16. Which is the conclusion to his retelling of the golden calf incident. Que é uma conclusão da sua repetição do incidente do bezerro de ouro. Listen closely. He says, "Circumcise therefore the foreskin of your heart, Circuncidai, pois, a vosso coração, and be no longer stubborn." e não mais endureceis a vossa cerviz. So Moses here is telling them literally to circumcise themselves, but not literally, but of their heart. Então Moisés está literalmente dizendo que eles deveriam se circuncidar, mas não literalmente, é uma circuncisão do coração. In other words, something was wrong with their hearts, with their spirits. Então, em outras palavras, existe algo errado nos seus corações, nos seus espíritos. Back to that question. E isso se remete a uma das perguntas feitas em sessões anteriores no tempo de perguntas e respostas. Deuteronomy 29:4. Deuteronômio 29:4. But to this day the Lord has not given you a heart to understand, or eyes to see, or ears to hear. Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. This is a very, very telling comment. Isso é um comentário específico e elucidador. And we'll come back to this at the end of our session here. E nós vamos voltar a isso ao final da nossa sessão. But we might say that Moses here understands that the Lord had not yet given them this so-called heart surgery. Mas aqui, para os nossos propósitos, já entendemos que o Senhor não deu para eles um coração para entender. And Moses knows that they need this to truly obey and love the Lord. E Moisés sabe que o povo precisa desse novo coração para definitivamente, verdadeiramente obedecer e amar ao Senhor. E aí, voltei. Como vocês viram aí nesse vídeo, a ideia de que as pessoas no Antigo Testamento eram capazes de cumprir a lei e as do Novo não são é equivocada. Como vocês acabaram de ver, o próprio texto do Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, nos narra que Moisés sabia que os israelitas não eram capazes de cumprir a lei. Muito pelo contrário, ele já esperava que eles caíssem em pecado e os alertou sobre como eles deveriam tentar fugir dessa tentação. Todos os seres humanos, na verdade, estão na mesma situação, estão caídos em pecado. O pecado corrompe o ser humano de uma forma que a depravação é total. Mas o que significa depravação total? Não significa que o ser humano faz tudo aquilo que ele podia fazer de ruim, ou seja, que o ser humano é tão ruim quanto ele poderia ser, mas o total aponta para a ideia de que o ser humano, em todo o seu ser, em cada uma das áreas do seu ser, está corrompido. Não completamente, mas em cada uma das áreas há corrupção, seja no pensamento, seja nas emoções, nas intenções, em tudo isso. De forma que tanto o ser humano da época do Novo Testamento, ou seja, nós que somos da época de depois do Novo Testamento, como também as pessoas da época do Antigo Testamento estavam corrompidas em seus delitos e pecados. E essas pessoas, elas são inimigas de Deus, elas estão mortas em seus delitos e pecados, elas estão cegas, elas são prisioneiras. Então não tem condições nenhuma de uma pessoa assim conseguir sozinha agradar a Deus, buscar a Deus, porque elas são inimigas de Deus, filhas da ira, de forma que elas não querem nada a ver com o santo e perfeito Senhor. E então, com isso, chegamos à conclusão de que as pessoas no Antigo Testamento não conseguiam se salvar pelas obras, nem as pessoas do Novo. Ninguém consegue. Ou seja, as pessoas do Antigo Testamento também foram salvas, como aponta, por exemplo, Romanos 4, pela fé. Abraão foi justificado pela fé. E todas as pessoas que foram salvas também foram salvas pela fé e não por suas obras. Logo, chegamos a outra conclusão que parte da primeira, e essa é de que o Deus do Novo Testamento não deu uma nova possibilidade de salvação às pessoas dessa época, uma possibilidade que não existia na época do Antigo Testamento. A salvação, tanto na época do Novo como na época do Antigo Testamento,
é pela fé nas obras de Cristo Jesus. A diferença é que as pessoas que estavam lá na época do Antigo Testamento olhavam para frente, para o Messias que viria. E nós que estamos na época do Novo Testamento, olhamos para trás, para o Messias que veio e nos salvou, Jesus Cristo, o Senhor. E por fim, a partir dessas duas conclusões, chegamos também a uma terceira conclusão que deriva delas, que é: o Deus do Antigo Testamento não era um Deus irado e rancoroso, que agora é um Deus amoroso e que consegue salvar as pessoas perdoando os pecados delas pela graça. Não, o Deus do Antigo e o Deus do Novo são o mesmo e único Deus, o Deus que é imutável. As pessoas parecem que sempre se esquecem desse detalhe. O Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, é o Deus que não muda, porque ele não tem como melhorar, já que ele já está na perfeição. E ele também não tem como piorar, pois ele é contínuo em sua santidade, beleza, onipotência, onisciência, em todos os seus atributos maravilhosos. E isso é o que nós vemos Moisés apontando. Tanto o Deus perfeito não mudou, como também os seres humanos não conseguiram escapar da sua natureza corrompida pelo pecado, de forma que toda a salvação é somente por meio de Deus, somente por meio das obras de Jesus Cristo, somente pela graça do nosso Senhor. Ele é o justo e o justificador. Ele é aquele que começou a boa obra e que há de terminá-la. É aquele que nos amou antes que nós amássemos a Ele. É aquele que nos elegeu nele desde antes da fundação do mundo. O nosso Deus é perfeito e Ele sempre foi. E nós somos falhos e corrompidos e incapazes de nos salvarmos sozinhos, incapazes de fazermos o que é bom sozinhos, a menos que o Senhor nos capacite. E em relação à salvação, isso é ainda mais necessário. Apenas pela graça, que regenera, que dá o dom do arrependimento, o dom da fé, é que alguém caído em seus pecados pode ser ressuscitado, perder aquela cegueira, passar a enxergar, sair dos seus grilhões, da sua prisão e agora está em liberdade diante daquele que é a coisa mais bela e perfeita que existe no universo, aquele que merece toda a honra e toda a glória, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Deus perfeito e triuno. E se vocês gostaram do que ouviram e querem aprender mais sobre a Bíblia, sobre a mensagem do nosso Deus para nós, a mensagem da redenção, então fiquem ligados, porque esse vídeo que vocês viram no início é apenas um trecho de um vídeo completo que vocês podem encontrar aqui na descrição. Mas não fiquem só nele. Por que parar só com esse vídeo? Por que não aprender mais e mais através de um curso completo? O Curso Fiel de Liderança, o CFL. E se você não sabe, agora nós temos o CFL com a modalidade de assinatura. Você pode assinar o CFL e ter mensalmente acesso a vários dos seus conteúdos. E se você quer saber mais sobre o CFL, quer fazer sua inscrição, quer buscar aprender mais sobre a Bíblia e sobre o Evangelho do nosso Senhor, acesse aqui na descrição o link, encontre as informações que você quer e faça a sua inscrição. É isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixem um like aqui no vídeo pra gente saber. Comentem também o que vocês acharam, o que vocês querem ver aqui no canal. Além disso, fiquem com os próximos vídeos, compartilhem com os amigos de vocês. Também, se quiserem me acompanhar, acessem lá o Evangelho em Questão, o link também está aqui embaixo. E é isso aí, galera, valeu!